Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso panorama bíblico, panorama do Novo Testamento. Ainda falando sobre as epístolas, hoje as epístolas gerais, as cartas gerais. No vídeo anterior falamos das cartas de Paulo, hoje as cartas gerais, né? E o que são as cartas gerais? As 13 cartas anteriores, que são as cartas de Paulo, elas têm apenas um único autor, o apóstolo Paulo. As gerais, elas têm autores diferentes, tá? Como o apóstolo Pedro, o apóstolo João, entre outros, tá? Então, elas são gerais porque elas não são apenas para uma igreja, mas elas levam o nome do autor, com exceção de Hebreus, né? A gente já vai falar disso, mas elas levam o nome daquele que escreve a carta. Carta de Pedro, carta de João, tá? E elas têm temas gerais, vamos dizer assim, elas se aplicam de forma geral para os cristãos, né? Mas eles têm alguns propósitos mais específicos, mas elas são cartas universais, vamos dizer assim. Ela se aplica para a igreja em geral, né? Então, essas são as epístolas gerais. Então, a primeira das epístolas gerais que nós temos é a epístola aos Hebreus. Tá? Ela é a única delas que carrega o nome do destinatário e não o nome do autor. Principalmente porque a gente não sabe quem é o autor. Existe uma grande disputa, né? Muito debate acerca de quem seria o autor da carta aos Hebreus, mas a verdade é que o autor é incerto e qualquer um que afirme a autoria, né, não passa de suposição, né, de uma coisa que a pessoa acha. Né? Eu acho que foi Paulo, eu acho que foi Lucas, eu acho que foi Apolo, cada um diz uma coisa, né? Então é bem diferente do que as outras cartas que trazem claramente ali o autor, né? Hebreus não traz o seu autor, tá? Então, eu particularmente acho pouco provável que seja Paulo, porque eu não vejo motivo para Paulo não se identificar, como ele faz em todas as outras cartas, né? E ela tem um estilo diferente também das epístolas de Paulo, principalmente do que se trata do grego, em que a língua original que as cartas foram escritas, né? Então ela é bem diferente de todas as outras, né? Ela não traz a própria questão da autoria, então é difícil afirmar quem é o autor. Muita gente afirma que pode ser Lucas, né? Mas Lucas se identifica também nas outras cartas, né? Mas essa aqui não. Então, talvez por causa do estilo do grego, tem gente que afirma que foi Lucas, ou Apolo, que foi um grande líder da igreja, um grande mestre também. Não sabemos, a verdade é essa. Qualquer afirmação categórica sobre a autoria não passa de uma suposição. Legal? Essa carta provavelmente foi escrita entre os anos 64 e 68, né? Não ter a informação sobre o autor também dificulta ter outras informações, né? O local, por exemplo, onde ela foi escrita, né? Também é incerto, né? Então não temos o autor, é difícil ter também o local da escrita dessa carta. Mas qual o propósito dessa carta? Ela é escrita para os hebreus, ou seja, para os judeus convertidos que estavam sofrendo grande perseguição. Então ela é basicamente uma carta de encorajamento para permanecerem firmes, né? Uma exortação, carta de exortação, de encorajamento. Né? Mas ela é uma carta que fala muito sobre a supremacia de Cristo. Né? Você vai notar que a palavra-chave ali nessa carta é supremacia ou superioridade. Né? Cristo é superior aos anjos, superior ao ministério sacerdotal, a Moisés, enfim. Cristo é superior. Né? Então é um tema-chave dessa carta aos Hebreus. Né? Então ele faz essa exaltação a Cristo, né, como superior a tudo. Né? Então é interessante
de estudar, né? Você vê esse caráter de exaltação e supremacia de Cristo. Em seguida, nós temos a carta de Tiago. Tiago que escreve essa carta, mas qual Tiago? Né? Não é o Tiago dos 12 apóstolos, né? Não é aquele que estava mais perto de Jesus. Né? Nós vemos todo o tempo ali Pedro, Tiago e João perto de Jesus nos evangelhos. Não é esse Tiago. Né? O Tiago dos evangelhos, o Tiago apóstolo, ele foi martirizado, né? Bem no princípio, né? Ele foi morto. Então, esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, né? Irmão só por parte de mãe, né? Vamos dizer assim. Mas, então, Tiago, ele é esse irmão de Jesus. Lembra que no princípio os irmãos dele não criam muito, né? Inclusive o próprio Tiago. E esse, então, mas depois, ele, após a ressurreição, principalmente, ele crê em Jesus, ele se torna um líder na igreja em Jerusalém. Tá? Então, esse é o Tiago que escreve essa epístola. Ele escreve entre o ano 45 e 50 depois de Cristo. Então, essa é muito provavelmente a mais antiga, o mais antigo livro de todo o Novo Testamento. Tá? Então, ele foi escrito mesmo antes dos evangelhos serem escritos. Tá? Provavelmente o local da escrita é Jerusalém. Como eu disse, ele era um líder na igreja em Jerusalém. Você vai notar que ele parece um livro de sabedoria. Ele parece um pouco o livro de Provérbios, porque ele trata de diversas questões, né? Da própria sabedoria, fala da língua, do dinheiro, sobre fazer planos, enfim. É bem interessante você notar, né? Por isso muita gente chama da carta de Tiago de o Provérbios do Novo Testamento. Tá? Então ele se dirige a esses cristãos, né, judeus que são dispersos ali entre as nações. Né? Então ele traz ensinos práticos, ensinos éticos, né? Fala sobre conduta do cristão. Ela é muito prática, ele é muito direto no seu ensino. Né? Ele traz mesmo coisa prática. Não tem como você ler a epístola de Tiago e não saber o que fazer, não ter algo para, não ser desafiado a mudar alguma coisa. Então, essa é a epístola de Tiago. Nós temos a primeira epístola de Pedro. Então, Pedro aqui, lembra que nós falamos do Evangelho, provavelmente ele foi a fonte do Evangelho de Marcos, né? Então ele meio que dita, talvez ali, ou conta as histórias de Marcos, mas o Evangelho não é de autoria dele. Agora nós temos aqui essa carta de autoria do apóstolo Pedro. Provavelmente ele escreve no ano 63 depois de Cristo. Pedro morre muito provavelmente no mesmo ano que Paulo, né? 68 depois de Cristo, tá? O local é incerto, nós não sabemos bem o local onde ele escreve, tá? E ele escreve para exortar o povo de Deus, né? Principalmente aqueles que vivem fora, né, da sua pátria, né? Ele fala como forasteiros, vamos dizer assim, né, da dispersão. Mas ele encoraja os irmãos a viverem uma vida santa, obediente, né? Na esperança, lembrando da obra de Jesus, né? Viverem em santidade, em amor. Então ele fala um pouco sobre sofrimento, sobre a esperança viva que temos em Cristo. Fala sobre o sacerdócio real de todos os santos, né? Então ele traz diversos temas importantes aí para a nossa fé. Essa primeira carta, ele escreve uma segunda carta também, provavelmente essa foi bem perto da sua morte, anos 66 ou 67 depois de Cristo, né? Essa ele escreve de Roma, né? Essa ele trata mais sobre um pouco de defesa da fé, sobre lidar com os falsos mestres, né? Então ele tem essa carta tem esse caráter um pouco mais apologético, tá? A segunda carta de Pedro. Temos a primeira de João. João escreve o Evangelho, escreve 3 epístolas e também o Apocalipse.
Os escritos de João são geralmente bem tardios em comparação com os outros, né? Então ele escreve provavelmente entre o ano 85 e 95 depois de Cristo, tá? O local é incerto, mas muito provável que seja Éfeso. O apóstolo João ele foi um líder da igreja em Éfeso, assim como Timóteo também foi, tá? Então é provável que ele escreva dali. O grande propósito é combater a heresia do gnosticismo. O gnosticismo afirmava que era impossível habitar num corpo qualquer bem. Então afirmava que o corpo humano, a matéria, era má por natureza. Então era impossível ter qualquer bem ou fazer qualquer coisa espiritual com o corpo ou alcançar a Deus. Isso vai contra o ensino da divindade de Jesus, né? Então ele traz esse combate a essa heresia. Ele também escreve para, né, então desmascarar esses falsos mestres e falar também um pouco de vida prática. Ele fala sobre não imitar o mundo, como devemos viver. Ele fala bastante também sobre o amor. Tá? A sua segunda carta de João, também provavelmente nessa data, 85, 95 depois, né? Também provavelmente em Éfeso, ele escreve para que os cristãos demonstrassem o seu amor por Deus, né? E fala também sobre obedecer o mandamento de amar uns aos outros. É uma carta pequena, né? Bem pequena, e ela tem um alerta também sobre andar na verdade, sobre os enganadores e tudo mais. A terceira carta de João, ela é um pouco mais pessoal, aparentemente, né? Ela fala de 3 homens, que são eles Gaio, Diótrefes e Demétrio. Então ele fala ali de cada um desses homens, né? Como um deles tem sido hospitaleiro, tem andado na verdade, outro não recebe os irmãos. Então é bem interessante, bem pessoal, assim. E você vê esses 3 homens com um caráter diferente, né? Um homem que é hospitaleiro, o outro que quer ser mais importante do que todo mundo, o outro que anda na verdade. Então é um estudo bem interessante. Geralmente uma cartinha, por ser uma cartinha pequena, muita gente nunca leu ou ignora, mas é muito importante ler, refletir, estudar esse trecho, né? Não é à toa que está na nossa Bíblia. E por último nós temos a Epístola de Judas, tá? E eu confesso que a primeira vez que eu li a Bíblia, eu pensei, como pode Judas, né, traiu Jesus, ainda tem aqui uma carta escrita, né? Mas esse Judas definitivamente não é o Judas Iscariotes. Você lembra nos evangelhos, logo depois Judas Iscariotes morre, né? Ele se suicida. Esse Judas aqui é o irmão de Jesus, assim como Tiago, tá? Confere lá em Marcos capítulo 6, né? Que fala ali os nomes dos irmãos de Jesus, tá? Entre eles Tiago, que nós já falamos há pouco, e Judas, tá? Então Judas é um dos irmãos de Jesus, tá? E ele escreve provavelmente no ano 65 depois de Cristo, tá? É um pouco incerto essa datação, mas a gente pode colocar. O local da escrita também é incerto, mas é uma carta que fala sobre a defesa da fé, fala também sobre um pouquinho sobre o fim dos tempos, né? Mas ele fala também sobre a questão de defender a fé e dá alguns exemplos históricos interessantes, então faz algumas conexões com o Antigo Testamento, tá? Mas para lembrar os cristãos, né, da necessidade da fé, da obediência a Deus, tá? Então, essa é a carta de Judas, é a última das epístolas gerais, certo? Então, essas são as epístolas gerais, tá? Espero que esse vídeo ajude você a compreender as epístolas gerais, o assunto e também como elas se encaixam na Bíblia como um todo. Por hoje é só, até a próxima.